Tudo o que você é hoje, seus medos, aquela habilidade que surgiu de repente, até mesmo aquele amor que chegou sem avisar, não é mera coincidência. Cada detalhe da sua vida faz parte de uma história muito mais antiga que você. Não estou falando de destino. Estou falando sobre reencarnação. Você pode carregar segredos de outras vidas em sua alma, e hoje vamos descobrir 9 sinais que comprovam isso. Não importa se você é cético ou já acredita, porque até mesmo sua dúvida pode ser uma lembrança tentando voltar. Reencarnação é um conceito antigo, muito mais antigo que as grandes civilizações estudamos na escola. Em termos simples, sugere que nossa jornada não começa quando nascemos, nem termina quando morremos. A vida é, portanto, uma sequência contínua de experiências, aprendizados e transformações. Pense naquelas pessoas que parecem ter profunda sabedoria desde tenra idade, enquanto outras lutam para entender até as lições mais básicas da vida. Ou pense naquelas crianças que demonstram talentos surpreendentes sem nunca terem estudado. Essas são perguntas que levam muitos a considerar que a existência não é tão simples quanto parece. Mas se é esse o caso, por que não nos lembramos de nossas vidas passadas? Muitas tradições espirituais explicam que o véu do esquecimento é necessário. Ela nos permite recomeçar sem a bagagem emocional do passado. Imagine carregar toda a dor, perdas e traumas de existências anteriores. Seria insuportável para a maioria. Ainda assim, algumas pistas escapam. Eu mesmo já vivi momentos assim. Certa vez, viajando para um país que eu nunca tinha visitado, senti como se estivesse voltando para casa. As ruas, o cheiro do ar, o som da língua, tudo parecia familiar. Não havia nenhuma explicação racional. E naquele momento, eu entendi. Talvez haja muito mais sobre mim do que eu imagino. Para os curiosos, esse país era a Inglaterra, mais especificamente Londres. Alguém aqui é de lá? Continuando, assim como a introdução de um livro que nos prende desde as primeiras linhas, a ideia da reencarnação tem o poder de capturar a mente e o coração. É uma crença enraizada nas tradições mais antigas e respeitadas da humanidade. Ao explorar quem você foi, você entende melhor quem é hoje. Seus gostos, suas inclinações, até mesmo aquelas características que parecem inexplicáveis, ganham um novo significado. É como juntar as peças de um quebra-cabeça que até então estava incompleto. E daqui vem a parte prática. Como você sabe se viveu outras vidas? Como você identifica os sinais que seu espírito está tentando mostrar? Há sinais claros e poderosos que muitas pessoas relatam ao longo da vida. Não estamos falando de coincidências ou impressões passageiras. São marcas profundas que deixam rastros visíveis para quem decide prestar atenção. Situações que antes pareciam estranhas ou sem sentido se tornam parte de um grande mosaico sobre quem você realmente é. À medida que você aprende sobre cada um dos sinais, reflita sobre quantos deles apareceram na minha vida. Então vamos em frente. Sinal 1. Déjà vu, intenso e frequente. Você já passou por isso. Está em um lugar completamente novo, sem memórias, sem razão racional para se sentir conectado. Mas de repente, é como se o tempo tivesse voltado. O cheiro do ar, os sons de fundo, a maneira como a luz incide, tudo parece assustadoramente familiar. Isso é déjà vu. E não é apenas um truque da mente. Por muito tempo, a ciência tentou explicar o déjà vu como uma falha momentânea no cérebro, um erro de processamento. Mas aqueles que passaram por experiências realmente intensas sabem que não é apenas confusão mental. É algo mais profundo, que toca a alma diretamente. Para muitos estudiosos e tradições espirituais, o déjà vu é uma ruptura entre o presente e o passado. É como se, por um breve momento, uma lembrança de outra vida emergisse, rompendo as camadas de esquecimento que geralmente nos separam de quem um dia fomos. Pense nisso. Por que seu coração dispararia em frente a uma rua que você nunca viu? Por você sentiria que já participou de uma conversa que supostamente está acontecendo pela primeira vez? Esses momentos não são aleatórios. São flashes, marcas que carregamos de outras existências. E aqui vai algo importante. Quanto mais frequente e intenso for o déjà vu, maior a chance de ele ter raízes em vidas passadas. Pessoas que relatam déjà vu profundo
Geralmente os descrevem como experiências vívidas e emocionais. Não são sensações simples, isso é familiar. São momentos em que tudo, absolutamente, parece ter acontecido exatamente da mesma forma antes. Vou lhe contar uma história real. Conheci uma pessoa que sempre foi extremamente racional. Eles nunca se importaram com espiritualidade ou conceitos como reencarnação. Até que um dia isso mudou. Eles viajaram para uma pequena vila antiga, em um país que nunca tinham visitado antes. Era um lugar histórico cheio de vielas estreitas e edifícios que pareciam congelados no tempo. Assim que chegaram, algo aconteceu. Enquanto caminhavam, foram tomados por uma sensação estranha, porém muito familiar. Sem nunca terem estado lá, eles sabiam exatamente onde cada rua terminava. Eles sentiam no corpo o caminho que deveriam seguir, como se estivessem retornando a um lugar deixado para trás séculos atrás. Eles dobraram uma esquina e pararam em frente a uma pequena praça. Naquele momento, lágrimas vieram aos seus olhos sem motivo. Não era tristeza, não era felicidade, era saudade. Mais tarde, conversando com moradores locais, ela descobriu que a praça era conhecida há séculos por sediar mercados e reuniões públicas. O mais curioso é que ela descreveu em detalhes uma antiga fonte que ficava no centro da praça, algo que não existe mais, mas está registrado no antigo arquivo da cidade. Naquele momento, tudo fez sentido para ela. O déjà vu não foi apenas uma falha cerebral, era uma lembrança da alma. Era um pedaço de quem ela havia sido, escapando das profundezas do inconsciente para dizer: já estivemos aqui antes. E é assim que o déjà vu se revela. Quando isso acontece profundamente, é um sinal de que algumas experiências são tão impactantes que transcendem vidas e resistem a ser esquecidas. Então, da próxima vez que você sentir que já viu, viveu ou passou por algo que deveria ser novo, não ignore. Pode ser sua alma tentando lhe lembrar quem você realmente é e tudo o que você já viveu. Sinal 2. Conexões instantâneas. Algumas pessoas entram em nossas vidas lentamente. Eles levam tempo para formar vínculos e precisam de tempo para que o relacionamento amadureça. Mas outros parecem já estar lá quando chegam. É imediato, profundo e inexplicável. A conexão acontece no primeiro olhar, primeiro gesto. Não é necessário esforço. Você sente que conhece aquela pessoa como se ela fizesse parte de uma história que não começou. Agora, esta é uma reunião de almas. E quando isso acontece, é um dos sinais mais fortes de que já vivemos outras vidas. Essas conexões instantâneas são comuns para aqueles que já viajaram muitas vezes. Pessoas e lugares ficam gravados em nossa essência. Quando os encontramos novamente, mesmo em contextos totalmente diferentes, o reconhecimento é imediato. Não é diferente com as pessoas. Eu vi isso acontecer bem diante dos meus olhos. Duas pessoas que tinham acabado de se conhecer e já pareciam velhos amigos. A troca foi tão natural, familiar, que era impossível não notar. As risadas, os olhares, a maneira como se entendiam sem longas explicações. Era como se eles estivessem simplesmente pegando algo que já existia há muito tempo. E o mais curioso é que eles mesmos perceberam isso. Em pouco tempo, eles começaram a comentar que parecia que se conheciam há anos, completando as frases um do outro, prevendo reações, até mesmo lembrando de situações semelhantes que viveram. Cada detalhe reforçava essa harmonia instantânea. Então, ninguém forçou nada. Simplesmente aconteceu. Esse tipo de conexão é diferente. Vai além da afinidade ou da famosa química instantânea. Quando passamos por múltiplas existências, criamos laços profundos com outras almas. Eles são amigos, amores, parceiros de jornada que de tempos em se reencontram. E quando isso acontece, o tempo não importa. Poderia ter sido uma vida, 2, 10, mas a essência se reconhece. Você sente isso no conforto que a presença da pessoa traz, na facilidade com que vocês se entendem, no silêncio que nunca é desconfortável. O mesmo acontece com os lugares. Há lugares que te abraçam no momento em que você chega. Você pisa lá pela primeira vez e tudo parece certo. Como se seus pés soubessem exatamente onde pisar e seu coração batesse no ritmo daquele ambiente. Não se trata de charme ou beleza. É mais profundo. É uma reunião.
Alguns chamam isso de destino, outras coincidências. Mas quando essas conexões acontecem de forma tão intensa e natural, o significado fica claro. Você já esteve com essas almas, ou nesses lugares antes. A vida não é feita apenas de começos. Ela é feita de continuidades de histórias que atravessam o tempo e de tempos em se cruzam novamente para ensinar, curar ou simplesmente continuar. Sinal 3. Sabedoria e talento. Algumas pessoas parecem carregar algo extra. Desde cedo, eles demonstram habilidades surpreendentes sem muito estudo ou prática. Isso acontece naturalmente, como se tivessem trazido algo pronto de outro lugar. Qualquer pessoa que já tenha visto uma criança pegar um instrumento e tocar, como se fizesse isso há anos, sabe do que estou falando. Ou aquela facilidade em aprender idiomas, liderar pessoas, ou entender assuntos complexos, como se sempre tivessem feito parte deles. Isso não é sorte nem um mero presente, é experiência acumulada. Quando passamos por muitas vidas, trazemos conosco fragmentos do que já aprendemos. É por isso que às vezes começamos algo do zero, mas parece que já está dentro de nós. Minha irmã Letícia é assim. Desde os 8 anos de idade, sem nunca ter tido aulas, ela desenhava com uma precisão e sensibilidade impressionantes. Quando perguntamos onde ela aprendeu ou como ela sabia fazer isso, ela simplesmente disse que sentia como deveria ser feito e apenas desenhava. E é exatamente isso. Em muitos casos, o que chamamos de talentos inatos nada mais são do que memórias profundas de habilidades que desenvolvemos em outras jornadas. Em vidas passadas, talvez essa pessoa tenha sido um artista que passou anos e anos praticando. Hoje, o corpo é diferente, mas a alma se lembra. E isso não se limita às artes ou habilidades técnicas. Às vezes, é sabedoria sobre a vida. É aquela criança que dá conselhos que você esperaria de alguém com décadas de experiência. Esses são sinais claros. Sabedoria que chega sem aviso. Talentos que surgem sem explicação. Então, se algo em você parece muito natural, preste atenção. Pode não ser novidade. Pode simplesmente sua alma mostrando o que ela sabe fazer há muito tempo. Sinal 4. Memórias espontâneas ou sonhos vívidos. Algumas memórias surgem do nada. Elas não fazem sentido, têm uma origem clara nesta vida e, ainda assim, carregam uma força estranha. Em certos casos, são sonhos tão reais que deixam uma impressão duradoura ao acordar, como se realmente tivessem acontecido. Você se vê em lugares que nunca visitou, vestindo roupas de épocas distantes, lidando com situações que não fazem parte da sua história atual. E mesmo sem explicação, tudo parece incrivelmente familiar. Isso é mais comum do que parece. Quando a mente relaxa e as defesas diminuem, como acontece durante o sono, memórias de vidas passadas podem emergir. Elas vêm como flashes, histórias completas ou sensações que transcendem a lógica. Uma seguidora certa vez me enviou uma história sobre seus sonhos recorrentes, nos quais ela vivia em uma vila antiga, sempre desempenhando o mesmo papel. A princípio, ela pensou que fosse apenas imaginação, mas os detalhes eram tão vívidos que começaram a incomodá-la. Em certo momento, ela procurou imagens históricas daquela época e ficou chocada ao encontrar lugares e símbolos, exatamente como em seus sonhos, embora nunca tivesse estudado aquele período. Isso vai além de um sonho criativo. É uma memória da alma tentando alcançar a superfície. E isso não acontece apenas enquanto dormimos. Em momentos de relaxamento profundo ou mesmo durante conversas cotidianas, certas imagens podem surgir de repente na mente, sem razão aparente. De repente, uma cena se torna clara. Você não sabe de onde veio, mas sabe que não é apenas imaginação. Esta é a alma se manifestando. São registros que escapam do inconsciente e se revelam quando estamos prontos para recebê-los. A alma guarda tudo. Sinal 5. Medos ou fobias sem explicação lógica. Alguns medos surgem sem uma razão clara. Eles não eram eruditos, não veio de traumas desta vida. E ainda assim, eles estão lá. Às vezes, elas se manifestam intensamente desde a infância e desafiam qualquer explicação racional. Medo de água sem nunca ter se afogado. Pânico de altura sem nunca cair de um lugar alto. Claustrofobia sem ter sido confinado. Essas são reações automáticas
que não podem ser explicadas apenas pelo que aconteceu até agora. Quando isso acontece, a resposta pode estar em experiências de vidas passadas. Quando algo é traumático o suficiente, tende a deixar marcas profundas que transcendem o tempo. Essas marcas se manifestam como bloqueios, medos e fobias. Não é consciente, é instintivo. O corpo reage antes mesmo que a mente entenda. É a alma se protegendo de reviver velhas dores. Esses sinais são pistas que apontam para problemas não resolvidos que precisam ser enfrentados. Ignorar esses medos só prolonga o ciclo. Quando reconhecemos que eles podem vir de vidas passadas, abrimos espaço para entendê-los e, mais importante, superá-los. O medo perde força quando iluminado pela consciência. Deixa de ser um obstáculo inexplicável e se torna uma oportunidade de cura e libertação. Viver com fobias que não fazem sentido é como carregar pesos que não pertencem mais a esta jornada. Entender sua origem é o primeiro passo para deixá-los trás. A alma não quer ficar presa no passado. Ele quer seguir em frente. E para isso é preciso olhar dentro e encarar o que ainda ecoa de velhas histórias. Signo 6. Fascínio por diferentes épocas e culturas. Algumas pessoas sentem uma atração inexplicável por certos períodos históricos ou civilizações específicas. Não é simples curiosidade ou interesse passageiro. É um fascínio profundo, quase visceral. Algo que desperta emoções fortes, como saudade de uma época em que tecnicamente nunca existiram. Esse tipo de conexão com um tempo ou cultura específica é um dos sinais mais claros de uma possível experiência em outra vida. A alma reconhece o que já vivenciou. E mesmo que a mente não se lembre conscientemente, algo se ilumina dentro dela. Quando esse interesse aparece de forma intensa, persistente e com sentimentos profundos, geralmente aponta para memórias inconscientes de uma existência passada. A linguagem, a vestimenta, os rituais, a arquitetura, os símbolos, tudo desperta um senso de pertencimento que não pode ser explicado apenas por influência externa ou educação. Às vezes, esse fascínio também se manifesta por meio de obras ficção, filmes antigos que evocam outras eras, histórias ambientadas em mundos medievais ou narrativas sobre jornadas e reinos, como em O Hobbit ou O Senhor dos Anéis. Parece que você faz parte desse universo. É ver essas terras imaginárias e sentir que você já caminhou por lugares semelhantes antes. Quando isso acontece, é mais uma indicação de que a alma se conecta com padrões e memórias que vão além do foi vivido nesta vida. Porque mesmo a fantasia, em muitos casos, carrega arquétipos e símbolos que falam diretamente ao inconsciente profundo, despertando memórias que só a alma pode acessar. Sinal 7. Sentindo-me como uma alma velha. Algumas pessoas parecem carregar o peso de muitas experiências, mesmo quando ainda são jovens. Desde cedo, demonstram maturidade nas palavras, na forma de lidar com os desafios e no olhar profundo que parece enxergar além do óbvio. Enquanto muitos se perdem em distrações e superficialidades, essas pessoas observam, refletem e muitas vezes preferem o silêncio a conversas sem sentido. É como se já soubessem intuitivamente que a vida é feita de ciclos, altos e baixos, encontros e despedidas. Essa sensação de ser diferente, de pensar mais profundamente e de não se encaixar totalmente nas preocupações habituais das pessoas ao seu redor, é um sinal claro de que a alma já percorreu longos caminhos. A expressão alma velha não é coincidência. Ela representa exatamente isso. Alguém que viveu muito, acumulou lições e agora carrega essa bagagem invisível. Não se trata de ser melhor ou mais inteligente. É sobre ter passado por experiências suficientes para ver a vida com outros olhos. Aqueles que sentem isso geralmente percebem que certas situações não os afetam da mesma forma que afetam os outros. Há uma calma, uma paciência e até uma certa melancolia que surgem de dentro. Isso acontece porque, para essas almas, muitas das ilusões desta existência já foram superadas em vidas passadas. Eles não são facilmente influenciados por tendências, se impressionam com coisas superficiais e preferem se conectar com o que é verdadeiro e essencial. O sentimento de ser uma alma velha também se reflete nos relacionamentos.
É comum que essas pessoas atraiam outras que buscam orientação ou conforto, mesmo sem perceber. É como se eles emanassem naturalmente uma energia de sabedoria e calor que os outros sentem e confiam. Por trás de tudo isso está a memória silenciosa de viagens passadas. Cada desafio superado, cada amor vivido, perda suportada, deixaram marcas que moldaram a essência. E agora se mostram em gestos simples, palavras sábias e uma presença que parece carregar séculos de histórias. Quando você se sentir assim, diferente, profundo, muitas vezes deslocado, entenda isso. Não é uma falha. É um sinal de que sua alma viu e viveu muito mais do que os olhos desta vida podem mostrar. Sinal 8. Lições recorrentes sobre padrões de vida. Algumas situações se repetem em diferentes fases da vida, como se fossem capítulos da mesma história contada com novos personagens, mas com a mesma lição subjacente. Relacionamentos que seguem o mesmo padrão. Desafios emocionais que retornam em diferentes formas. Erros que se repetem, mesmo quando a intenção era agir diferente. É como se algo estivesse tentando lhe mostrar uma verdade que ainda não foi compreendida. Esses ciclos não são de má sorte, punição ou coincidência. São lições que a alma ainda precisa assimilar completamente. Quando a experiência não é integrada, ela se repete. E às vezes essas repetições não começaram nesta vida. Eles vêm de muito longe. São histórias inacabadas, emoções não resolvidas, promessas não cumpridas. A alma, em sua busca por equilíbrio e evolução, atrai circunstâncias que ajudam a fechar o ficou em aberto. É por isso que quando você olha para esses padrões honestamente, você percebe que eles carregam uma mensagem. Algo está sendo proposto ali. Algo que requer coragem para enfrentar e consciência transformar. Muitos desses ciclos se apresentam por meio de temas como abandono, rejeição, autoridade, dependência, perda, conflitos internos e até mesmo vícios, sobre os quais fizemos um vídeo exclusivo. Elas aparecem como experiências externas, mas são reflexos de um movimento interno da alma. Reconhecer isso muda tudo porque, a partir daí, você para de viver no piloto automático e começa a ver significado nas repetições. A dor ganha contexto. A persistência da vida se revela como a própria persistência da alma pelo crescimento. Esses padrões são como espelhos. Elas revelam o que ainda precisa ser curado, integrado e liberado. Quando a lição é verdadeiramente compreendida, o ciclo termina. A experiência não se repete mais porque a alma finalmente assimilou o que veio aprender. E isso é libertador. É o ponto onde a vida deixa de parecer uma sequência de testes. Antes de passarmos para o 9º sinal, quero lembrar que hoje, 11 de maio, é o último dia para aproveitar o cupom de Dia das Mães para o desafio do pensamento quântico. O cupom será válido até meia-noite de hoje. Então, confira o primeiro comentário fixado e aproveite. E para minhas assinantes que são mães, feliz Dia das Mães para vocês. Obrigado por estar aqui. 9º sinal, a busca por algo maior. Mesmo com tudo o que já vivemos nesta vida, alguns carregam uma certa inquietação. É como se, no fundo, sempre faltasse alguma coisa. Não importa o quanto eles conquistem ou quantas experiências acumulem, esse sentimento persiste. É como se parte deles soubesse que há algo maior esperando para ser descoberto. Essa constante sensação de busca, sem saber exatamente o que é geralmente um reflexo direto da memória espiritual. Almas que atravessaram muitas vidas carregam consigo o eco do que viveram e do que ainda desejam realizar. Eles sabem, mesmo que inconscientemente, que há continuidade. É por isso que nada parece completamente novo ou suficiente. Há uma fome por significado, respostas que vão além do visível e material. É o impulso da alma em direção à realização. Alguém que se sente assim, geralmente, não se contenta com explicações superficiais ou rotinas vazias. Eles buscam significado em tudo, nos relacionamentos, nas escolhas, no propósito de estar aqui. Muitas vezes, essa busca se manifesta como interesse em espiritualidade, filosofia ou jornadas interiores. Quando esse sentimento é persistente, ele se torna um sinal poderoso. Diz que a alma está pronta para recuperar memórias, integrar lições e passar para um novo nível de consciência.
Buscar algo maior não é insatisfação. É sabedoria antiga. A alma sabe e é sempre conhecida. E é por isso que, mesmo sem entender completamente, você sente que ainda está no meio do caminho. Sinal 10. Bônus. Sensibilidade energética. Algumas pessoas carregam uma sensibilidade que vai além do comum. Eles percebem facilmente o clima de um lugar, sentem a energia das pessoas ao seu redor e absorvem emoções com uma intensidade que às vezes pode ser avassaladora. São aqueles que se esgotam em lugares lotados, que se comovem facilmente e que, sem perceber, absorvem as dores e alegrias dos outros. Essa hipersensibilidade não é fraqueza, é o sinal de uma alma experiente. Almas que passaram por muitas jornadas naturalmente se tornam mais abertas e receptivas. Eles aprenderam em vidas passadas a se conectar profundamente com o que os cerca. É por isso que, mesmo sem esforço consciente, eles captam frequências que os outros não percebem. Isso se manifesta como empatia intensa, intuição aguçada e uma tendência a ser procurado por outros em busca de conselhos e conforto. São eles a quem as pessoas recorrem quando precisam de apoio, mesmo que nunca tenham dito isso em voz alta. Essa sensibilidade é tanto um presente quanto um desafio. É preciso maturidade para não se deixar dominar por emoções externas, mas quando bem compreendido, torna-se uma ferramenta poderosa de conexão e cura. Sentir o que os outros sentem, perceber o que não é dito e intuir caminhos, é sinal de que a alma já percorreu estradas suficientes para enxergar além do óbvio. Quando a empatia e sensibilidade aparecem de forma tão natural e intensa, é mais uma prova de que o espírito carrega a marca de outras vidas. Mas esse papel também exige cuidado. Sentir tanto e tão profundamente pode ser exaustivo. Absorver o que pertence aos outros sem perceber pode criar desequilíbrio emocional, distrair da própria vida e sobrecarregar lentamente a mente e o corpo. É por isso que aqueles com essa sensibilidade precisam aprender a se proteger, a criar limites saudáveis, a reconhecer quando estão se doando demais e a cultivar momentos de silêncio, descanso e reconexão interior. Isto não é egoísmo, é preservação. A alma sensível precisa de espaço para recuperar o equilíbrio, ou acaba carregando o que não é seu. A limpeza energética por meio de meditações, banhos, respiração consciente, contato com a natureza ou práticas espirituais é essencial para não se perder em tantos sentimentos. A sensibilidade é uma ponte, não uma prisão. Quando bem cuidado, torna-se um poderoso canal de cura para si mesmo e os outros. Mas quando ignorado ou negligenciado, ele se transforma em um fardo que se acumula e drena a energia vital. Então, se você sente demais, você percebe o que os outros não dizem? Se você é constantemente procurado para ouvir e oferecer conforto, cuide de si mesmo, porque aqueles que sentem o mundo tão profundamente também precisam de um refúgio próprio para permanecerem inteiros. Observar todos esses sinais não significa ficar preso ao passado. Trata-se de iluminar o presente. Trata-se de reconhecer que a vida é uma continuidade e que cada experiência carrega o eco de jornadas antigas. Saber que você viveu outras vidas não é fantasia, é conscientização. Faz parte do seu despertar. Quando você entende isso, tudo muda. Os padrões deixam de ser prisões. A dor ganha sentido e os encontros são vistos como reencontros. A alma quer evoluir. Ele quer lembrar. E o convite agora é para você dar o próximo passo. Qual desses sinais apareceu na sua vida? Que história sua alma está tentando contar? Compartilhe nos comentários. Sua experiência pode ser exatamente o que outra alma precisa ouvir para se reconhecer também.